Fala galera, hoje vamos estudar aqui a seleção por consequência de Skinner, baseado em um de seus artigos publicados aqui na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, tá ok? Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para quem quiser tá dando uma lida aí no artigo mesmo, no verdadeiro artigo. Então vamos lá. Como é que vamos iniciar esse pequeno estudo aí da teoria de Skinner, das grandes teorias de Skinner? A seleção por consequência que vai estar lá dentro daquele arcabouço da filosofia da análise do comportamento, do estudo do comportamento, né? Pois bem, antes de mais nada, vamos entender um histórico do desafio. Por que criar uma teoria de explicação do comportamento? Que ela nada mais é do que uma teoria de explicação, de causalidade desse comportamento, de causas mesmo. Se você não assistiu o vídeo anterior, né, comportamentos e suas causas, ele vai mostrar assim bem por cima o comportamento, né? Aquela reação lá da tríade, né? Vamos ver aqui hoje numa maior profundidade. Então, depois disso nós teremos a própria seleção por consequência aqui e depois um resumo ninja para você ficar fera aí nos estudos. Espero que possa ajudar de alguma maneira, né? Então vamos iniciar. Olha só. O histórico do desafio é o seguinte, galera. Antes nós tínhamos a mecânica clássica, né? O modelo mecânico clássico. Como era esse modelo mecânico clássico? O mecânico clássico ele explica que antes de alguma coisa é logo causado por isso. Poxa, como assim? É o exemplo que eu dei no vídeo anterior. Por exemplo, você está andando no carro, tranquilo, ouvindo sua rádio lá, e de repente alguém bate no fundo do carro. Ao bater no fundo do seu carro, você sai loucamente do carro e aí começa a gritar com o motorista que bateu no seu carro, vai para frente do motorista e tenta bater nele, bate nele, e aí as pessoas que estão de fora vendo aquele evento, o que eles vão falar? Que você reagiu daquela maneira porque alguém bateu no seu carro. Então, essa é nada mais que a explicação de antes disso. No caso que estamos explicando aqui do carro, antes de bater no carro, você já estaria ali irritado. Ou então você irritou-se por causa disso, né? Causado por isso. Tá ok? E aí vem Skinner e demonstra a seleção por consequência. A seleção por consequência ela vai levar em conta o sujeito em sua totalidade. Em sua totalidade sócio, histórica, biológica, em suas grandes linhas ali, né? Na relação cultural do sujeito, na relação biológica, na relação da sua própria construção enquanto envolto ali naquelas circunstâncias. Então nós teremos aqui os modelos de causalidade. Tanto, cadê a caneta, marca-texto? Aqui, pronto. Tanto o mecânico clássico quanto de seleção por consequência são modelos de causalidade. Então nós temos a mecânica clássica, que é o que eu lhe disse, né? Antes disso, logo causado por isso. Temos também a seleção por consequência, que é a teoria de Skinner. E todas as duas são nada mais nada menos que modelos de causa. Eles vão explicar as causas do comportamento. Ou ao menos tentar, né? No mecânico clássico. E de fato, quem realmente consegue explicar é o de seleção por consequência de Skinner. Passado isso, entendido o histórico do desafio, então nós temos um histórico muito forte, porque um tende a mostrar as causas momentâneas, ele só vê aquilo que está ali, inserido naquele momento, não pega a construção passada do sujeito, né? Tudo aquilo que ele viveu, que ele vive, problemas, desafios, estímulos que aquele sujeito passou ali, e acaba fazendo uma leitura muito imediata daquilo. E isso é uma leitura muito superficial, não leva em conta nada. E a seleção por consequência, sim, ela faz uma análise muito mais profunda. Okay? Então vamos aqui um pouco mais para frente entender a seleção por consequência. Como no vídeo anterior, nós já sabemos que a seleção por consequência ela é baseada em 3 níveis, que vamos chamar aqui de níveis da seleção por consequência. Nós temos aí a filogênese, a ontogênese
e a cultural / social que eu coloquei aí. Essas três linhas, a filogênese, ontogênese e cultural, elas são trabalhadas por áreas do saber. Ainda bem, né? Porque se fosse tudo para psicologia, ou tudo para biologia, ou tudo para antropologia, seria uma verdadeira incongruência aí de saberes, uma coisa terrível. Ainda bem que nós temos bem divididos para podermos nos aprofundar. Pois bem, na filogênese nós vamos ter a área do saber da biologia. É a biologia que vai ficar responsável por analisar, obviamente com suas características biológicas, né? Através da reprodução, surgimento das espécies, citologia, questão da ciência voltada para biológicas. Na ontogênese, já entra a nossa praia, que é a psicologia. Tá? Então aí nós vamos ver o surgimento do ser, na sua relação biopsicossocial, como é que ele vai criando-se a partir dessa ótica. Beleza? E após isso nós temos a cultural social, que a antropologia é que vai ficar responsável. Então nós não podemos esquecer que essas três relações elas não trabalham sozinhas. Então a filogênese trabalha em conjunto com a ontogênese, que trabalha em conjunto com a cultura e social, a cultural social. Essas três em conjunto, o comportamento. Ok? Entendido isso, que a seleção por consequência ela é uma seleção de modelo causal, que explica as causas. Ela vai trabalhar em suas três formas. Aqui, neste caso, nós vamos ter a filogênese, a ontogênese e a cultural. E elas três ligadas, funcionando em forma de comportamento. Então, isso aqui é feito de uma maneira funcional. É como uma função matemática, né? Uma f aqui de x, por exemplo. E essa f de x ela vai ter as suas variáveis. Essas variáveis aqui, ó, são esses níveis. E esses níveis dão origem ao comportamento. Ok? Vou trocar aqui minha ferramenta. Beleza? Então vamos estudar agora o primeiro nível, a filogênese. Bom, a filogênese, se você pegar a palavra, ela já dá um bom sentido no que vamos ver aqui. Ela em si é o início da vida, tá ok? É a filo ali, né? A origem das espécies, origem filogenética da coisa, criação, né? A origem da vida. Então a filogênese ela vai estar diretamente relacionada à aptidão, ao sucesso reprodutivo do ser. É quando, de fato, nós, como nós eu digo assim, mais os seres, né? Não nós seres humanos, mas os seres em geral, sejam bactérias ou sejam seres mais desenvolvidos, surgem, nascem. Então, a aptidão dentro da filogênese é um elemento chave. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui a ferramenta. A aptidão ela vai ser muito importante para o sucesso reprodutivo. Esse sucesso reprodutivo vai conseguir trazer o crescimento populacional. E esse crescimento populacional vai levar com os indivíduos o reflexo incondicionado. Nós podemos entender aqui, para ficar de uma maneira mais simples, o reflexo incondicionado como sendo aquele inato, ou seja, ele é levado com o sujeito. Ele já vem na sua carga genética. Um exemplo é o nosso exemplo mais clássico assim, dos olhos, por exemplo. Eu chego num local com alta luminosidade e minhas pupilas acabam contraindo. Essa contração da pupila faz com que seja diminuída a incidência de luz na minha retina. Ele diminui a entrada de luz. E isso não foi aprendido. Eu não fiz um curso de dilatação de pupila, por exemplo, ou contração de pupila. Isso já vem na minha carga genética. Outro exemplo é o do joelho, né? O médico vai lá e faz o teste do reflexo, dá uma marteladinha. Aquela martelada é para testar o seu reflexo ali, vamos tratar aqui como incondicionado.
para testar o seu sistema nervoso, na verdade, né? Então a filogênese, na nossa análise da seleção por consequência, ela vai fornecer padrões constantes que servem à sobrevivência e reprodução. Então, nós seres humanos, agora falando da gente, nós somos muito sensíveis ao emparelhamento e associação. A emparelhamento e associação, nós somos altamente sensíveis a isso. Tá? Então, ele vai fornecer padrões constantes que servem para a sobrevivência e reprodução. A filogênese ela vai ser basicamente isso. No nosso caso da psicologia, nós temos que ficar bem atentos aqui ao inato, tá? Porque isso aqui é que vai servir para a aptidão. Então eu vou ter características inatas que vão servir principalmente para o meu sucesso reprodutivo. São como se fosse uma espécie de armário cheio de comportamentos, ou um comportamento próprio para que eu possa ter sucesso reprodutivo. Um exemplo seria as aves que fazem a dança do acasalamento. Elas sabem que fazendo aquela dança ali, elas têm uma aptidão maior, ou seja, um sucesso reprodutivo, uma chance de sucesso reprodutivo maior. Ok? Então, passado isso, nós temos aqui a ontogênese. A ontogênese é onde entra a psicologia, o campo da psicologia. Então, mais uma vez, a palavra já nos dá assim uma dica preciosíssima. A palavra significa criação do ser. Onto é ser e gênese, criação. Ou surgimento, pode ser entendido assim também. Então, na filogênese temos a aptidão e na ontogênese nós temos a lei do efeito. Na filogênese nós vimos que na biologia a aptidão é a chance de reprodução. Quanto maior sua aptidão, mais genes vão para frente, mais indivíduos são potencializados. Então, na autogênese nós temos a lei do efeito. Então, o que é essa lei do efeito? Olha só aqui, ó. A lei do efeito, ela vai dizer o seguinte, ó: comportamentos bem-sucedidos produzem boas consequências e comportamentos mal-sucedidos produzem más consequências. O que é isso? Nada mais é que o seguinte: nós temos comportamentos que eles bem-sucedidos produzem boas consequências. Vamos aqui a um exemplo clássico. Algumas espécies de aves sabem que no verão certos alimentos estão disponíveis a uma localidade mais distante. Então essas aves elas voam para mais longe para conseguir mais frutas ou mais alimentos que sejam. Então elas acabam aprendendo por consequência, por outras aves estarem voando para mais longe e conseguindo se alimentar melhor, que isso produz boas consequências. Então, esse comportamento de voar para mais longe produziu uma consequência melhor. Elas conseguiram se alimentar mais. E conseguindo se alimentar mais, ela tem uma relação direta com a aptidão, que é a relação de reprodução. Elas estão mais bem alimentadas. E o exemplo inverso pode ser o seguinte: uma criança, ao andar pela casa e ver uma tomada, ela vai e introduz o dedo. Ao tomar um choque, ela percebe que ela sentiu dor. Aquele estímulo aversivo da dor produziu más consequências. Então ela aprendeu ali que ao colocar o dedo na tomada, obviamente ela não sabia, mas aprendeu agora que vai tomar um choque, e tomou um choque e aquilo dói, aquilo traz um evento aversivo. Então, assim como a aptidão está para a filogênese, ou seja, assim como a aptidão está para a filogênese da reprodução, né, sucesso reprodutivo, a ontogênese nós temos o reforço e punição. Eu coloquei isso em maiúsculo porque isso aqui é um dos principais tópicos da ontogênese. O que é isso?
Isso aqui nada mais é do que falar que o reforço e punição, ele é o que? Um modelo. Ele é um modelo que serve para modelar o nosso comportamento. Ele é um modelo que serve para modelar o nosso comportamento. Então, a ontogênese, contrariamente à filogênese que nós tínhamos aqui, ó, na filo, nós tínhamos aquilo que era inato, lembra lá? Que era inato. E na ontogênese, nós vamos ter o inverso, nós vamos ter o condicionado, o operante. Então aqui, nossa, que letra belíssima, operante. Então, o operante nós podemos entender nesse primeiro momento como algo que é aprendido, tá? Então nós vamos ter o condicionamento operante, o aprendido. E dentro da ontogênese também, algo muito importante é o comportamento verbal. Com o desenvolvimento da nossa musculatura, na nossa musculatura vocal, o comportamento verbal vai poder desenvolver-se. E isso vai ter uma grande importância para a ascensão cultural, que já é agora o nosso terceiro nível. Então, recapitulando, na ontogênese, nós temos duas coisas principais, que ele é caracterizado pelo condicionamento operante, ou seja, aqui dentro eu tenho o desenvolvimento do ser, enquanto imerso em suas questões sociais e biológicas, porque eu venho com cargas genéticas, trazendo comportamentos inatos, eu já venho aprendendo, por exemplo, a contrair minha pupila. Pois bem, então, comportamento verbal, né, ascensão para a cultura, tá ok? Então vamos agora para o terceiro nível, que é o nível cultural e social, tá? Então, o cultural social, ele vai ser aquilo que traz benefícios para o grupo e pode ser propagado para gerações. O comportamento verbal, ele vai ser importantíssimo, crucial, para que ocorra o terceiro nível cultural social. Então, o mais importante aqui é que ele produz consequências para o grupo, nunca para o sujeito. O sujeito, na verdade, vai ser beneficiado como ato reflexo. Então, ele é sempre para o grupo. Sempre para o grupo e contribui para a solução de problemas, obviamente, grupais. Isso aqui permite que seja levado de gerações para gerações. Ou seja, aquilo que traz benefício para o grupo e pode ser propagado para gerações. Então, eu não preciso mais, em determinado instante, saber que comer frutas vermelhas produzem consequências gástricas, produzem algum tipo de problema gástrico, porque outra pessoa já provou e pode verbalizar para mim, olha, isso faz mal, então eu não preciso mais passar por essa experiência. E isso já permite uma evolução grupal. Isso diminui até a incidência de morte dos indivíduos. Muitas vezes você pode ter ali uma fruta que seja mortal e eu verbalizo, olha, não coma essa fruta, isso faz mal, e isso aumenta as chances da aptidão, que foi o que nós vimos lá na relação filogênica, né? Na filogênese. Então agora nós vamos fechar aqui com um resumo ninja para você ficar fera nisso aqui. Olha só, no nosso primeira linha ali, na primeira célula, nós temos o nível de seleção que eu coloquei aqui. Então, no filogenético, vamos ter de uma maneira, no ontogenético de outra e cultural, tá? Então aqui nós vamos ter a área do saber e as palavras-chave para a gente formar aí as ideias. Que essas ideias vão servir de gancho para a gente não se perder. Olha só, o nível filogenético, nós temos a área do saber da biologia, tá? Então aí nós vemos o que? O início da vida, a aptidão. E a aptidão está ligada ao que? Ao sucesso reprodutivo, à reprodução. E no nosso campo nós temos o comportamento inato. Aquilo que é inato vem sobre a carga genética que está relacionada ao nível filogenético. A nível ontogenético, nós temos a área do saber, a nossa psicologia,
onde nós temos a questão do aprendido, ou seja, o operante, e ele por sua vez é modelado pelo comportamento. Aquele comportamento operante, ele é modelado, seja ele pelas questões da punição ou do reforço. Ele é sempre modelado pela punição e reforço. E aqui também no ontogenético nós vamos ter a questão crucial, que é o comportamento verbal. Passado isso, nós temos o cultural social, que a área do saber é a antropologia, e nós temos então o sucesso para o grupo, a interação social passada de geração a geração. Então aqui são as palavras-chave de um resumo para que a gente possa saber. Tá ok? Então, gente, espero que tenha ajudado de alguma maneira, né, vocês. Obrigado pela paciência e fique com a risada desse lindo cachorro. Valeu!